você vai aprender sobre como é o inferno, de uma forma que talvez você nunca viu. O que será ensinado aqui está contido na Bíblia e também no livro A Divina Revelação do Inferno, escrito pela autora Mary Baxter. Primeiro irei apresentar uma parte da narrativa do livro e depois as referências bíblicas sobre o inferno. Fique até o final. Tenho certeza que você não vai se arrepender. A autora do livro escreve dizendo: em março de 1976, enquanto orava em casa, senti a presença real de Deus. Uma luz brilhante encheu o quarto e fui envolvida por uma sensação maravilhosa. De repente, ouvi a voz de Jesus Cristo, que me disse que queria me revelar algo importante. Ele mencionou que os poderes das trevas são reais e que seus julgamentos são verdadeiros. Jesus me disse que me levaria ao inferno em espírito para mostrar o que ele queria que o mundo soubesse, e pediu que eu escrevesse um livro relatando essas visões. Jesus afirmou que caminharia comigo pelo inferno e que eu deveria anotar tudo que visse e ouvisse. Imediatamente, senti meu espírito sendo retirado do corpo e subi com Jesus ao céu. Vi minha família dormindo em casa e Jesus me tranquilizou dizendo que eles estariam protegidos. Ele me assegurou de seu amor e me pediu para não ter medo. Logo estávamos altos no céu e vi tubos saindo da terra, que Jesus identificou como portões do inferno. Entramos por um desses tubos e uma escuridão intensa e um odor horrível nos envolveram. Havia formas diabólicas nas paredes do túnel, que gritavam e se moviam enquanto passávamos. Jesus explicou que eram espíritos malignos aguardando ordens de Satanás. À medida que descíamos pelo túnel, senti a presença maligna, mas a proteção de Jesus evitou que eu sucumbisse ao medo. Ele prometeu me mostrar mais coisas para que eu pudesse contar ao mundo sobre a realidade do inferno e a necessidade de conversão à santidade. No inferno, meus sentidos se tornaram extremamente aguçados. Eu podia ouvir gritos terríveis e cheirar a carne em decomposição, o que quase me deixou doente. Ao chegarmos à base do túnel, gritos desesperados e sons de medo, morte e pecado preenchiam o ar. Uma rajada de vento maléfico e luzes como relâmpagos cortavam a escuridão, revelando sombras e uma enorme serpente à nossa frente, com várias outras rastejando por toda parte. Jesus me disse que estávamos entrando na perna esquerda do inferno e que eu veria horrores indescritíveis. Mas para não temer, pois ele estaria comigo, me dando força e proteção. Ele explicou que o livro que eu escreveria salvaria muitas almas. Ao sair do túnel, vi objetos voando e ouvi gemidos e gritos lamentáveis. Caminhamos em direção a uma luz turva, por um caminho empoeirado e sujo, até chegarmos a um pequeno túnel escuro. As visões eram tão horríveis que algumas coisas eram indescritíveis. Sem Jesus, eu não teria sobrevivido. Ele me ajudou a entender muitas das coisas que vi. Quero advertir a todos: o inferno é um lugar de tormentos e sofrimento eterno, onde a alma nunca encontra descanso. Não há festas, amor, compaixão ou alívio, apenas dor além da imaginação. Na perna esquerda do inferno, há muitos fossos e túneis que se ramificam para outras partes. Jesus disse que passaríamos algum tempo nessa área e que tudo o que eu visse seria real e necessário para revelar a verdade sobre o inferno ao mundo, já que muitos não acreditam em sua existência. Jesus, ora na forma de uma luz brilhante, ora como um homem, me explicou que eu fui escolhida para mostrar essas visões. Enquanto caminhávamos, espíritos malignos fugiam de sua presença. Meus sentidos estavam aguçados, e eu podia sentir o medo e o perigo ao nosso redor. Pequenas janelas no túnel se abriam e fechavam rapidamente, com criaturas diabólicas voando por elas. Chegamos ao fim do túnel, onde havia buracos de fogo por toda parte. Cada buraco tinha cerca de 1,5 metros de largura e 1 metro de profundidade, com enxofre incandescente nas laterais. Jesus me mostrou que dentro de cada buraco havia uma alma perdida, envolta em chamas que se reacendiam constantemente. Apesar do terror, eu sentia a proteção de Jesus e louvava a Deus por seu grande poder. A visão desses horrores servia como um aviso: o inferno é real e cheio de tormentos inimagináveis. Enquanto caminhávamos pela perna esquerda do inferno,
Jesus me mostrou fossos onde almas estavam presas em formas de esqueletos. Uma dessas almas era uma mulher, cujos gritos de desespero e dor partiam meu coração. Ela estava em chamas, com pedaços de carne caindo dos ossos e vermes rastejando por seu corpo. Ela implorava a Jesus por misericórdia, mas não havia escapatória. Jesus explicou que isso era para mostrar que o resultado do pecado é a morte e que o inferno é real. Ao seguir pelo caminho tortuoso, ouvi gritos e lamentos por toda parte, sem momentos de paz. O cheiro de carne em decomposição impregnava o ar. Em outro buraco, um homem gritava por perdão, dizendo que estava sofrendo há muitos anos. Ele também suplicava a Jesus para ser tirado dali. Jesus, com profunda compaixão e lágrimas nos olhos, explicou que o homem havia rejeitado repetidamente o Evangelho, zombado de Jesus e não se arrependera de seus pecados, apesar de ter tido várias oportunidades. O homem clamava por misericórdia e se arrependia de seus pecados, mas Jesus disse que era tarde demais, pois o julgamento já havia sido feito. O homem pediu para avisar sua família para que se arrependessem, mas Jesus explicou que eles já tinham acesso ao Evangelho através de pregadores e outros meios. O homem ficou furioso, blasfemando enquanto o fogo consumia seu corpo, deixando apenas uma névoa suja em seu esqueleto. Jesus me mostrou que o inferno é real e que muitas almas estão lá por não terem se arrependido. Cada alma mantinha os mesmos sentimentos e memórias de quando estavam vivas, lembrando das oportunidades que tiveram para se arrepender e não aproveitaram. Vimos outra alma, uma mulher idosa, também presa em um buraco de fogo, com a carne se decompondo e vermes rastejando pelos ossos. Jesus me lembrou da importância de divulgar a realidade do inferno e a necessidade de arrependimento para evitar esse destino eterno. Ele reafirmou que tanto o céu quanto o inferno são reais e que minha missão era contar ao mundo sobre essas visões para que mais pessoas se arrependessem de seus pecados antes que fosse tarde demais. Olhei novamente para a velha e percebi que ela tinha apenas uma perna e parecia ter cavidades perfuradas nos ossos do quadril. Perguntei a Jesus o que era aquilo. Ele respondeu: "Filha, quando ela estava na terra, teve câncer, o que lhe causava dores intensas. Foi submetida a uma cirurgia para salvar sua vida. Por muitos anos, ela se tornou uma mulher amarga. Muitas pessoas vinham orar por ela e diziam que eu poderia curá-la. No entanto, ela afirmava: Deus fez isso comigo, e não se arrependeu nem acreditou no Evangelho. Ela até chegou a me conhecer uma vez, mas com o tempo passou a me odiar. Ela também dizia que não precisava de Deus e não queria que eu a curasse. Mesmo assim, eu lutava por ela, queria ajudá-la, curá-la e abençoá-la. Mas ela me virou as costas e me amaldiçoou, dizendo que não me queria. Meu espírito tentou alcançá-la, mesmo depois de ela me rejeitar, mas ela não me escutava. Até que finalmente ela morreu e veio para cá. A velha senhora gritou para Jesus: Senhor, perdoe-me agora, por favor. Eu sinto muito por não haver me arrependido enquanto estava na terra. Soluçando compulsivamente, ela clamou a Jesus: Se eu tivesse me arrependido antes que fosse tarde demais, Senhor, tire-me daqui. Eu o servirei. Serei boa. Será que já não sofri o bastante? Por que esperei até que fosse tarde demais? Por que esperei até que o seu espírito parasse de se empenhar por mim? Jesus respondeu: Você teve inúmeras chances para se arrepender e me servir. A tristeza estava estampada no rosto de Jesus quando nos afastamos. Enquanto observava a velha chorar, perguntei: Senhor, o que vem agora? Eu podia sentir o medo ao nosso redor. Sofrimento, gritos de dor e uma atmosfera de morte estavam por toda parte. Jesus e eu caminhávamos com tristeza e pena para o próximo buraco. Só com sua força eu conseguia continuar. Mesmo à distância, eu podia ouvir os gritos de arrependimento daquela mulher. Se ao menos houvesse algo que eu pudesse fazer por ela, pensei. Pecador, não espere até que o Espírito de Deus cesse de lutar por você. Em outro buraco, havia uma mulher ajoelhada, como se estivesse procurando algo. Sua forma esquelética também estava cheia de buracos. Seus ossos estavam expostos e seu vestido rasgado estava em chamas. Sua cabeça era calva e havia buracos no lugar dos olhos e do nariz. Pequenas chamas rodeavam seus pés
enquanto ela se ajoelhava e arranhava os lados de enxofre do buraco. O fogo grudava em suas mãos e a carne morta continuava a cair enquanto ela cavava. Soluços convulsivos a sacudiam. Ó Senhor, ela gritava. Quero sair daqui. Enquanto observávamos, ela finalmente alcançou o topo do buraco com seus pés. Achei que ela iria sair, mas um demônio enorme, com asas imensas que pareciam quebradas nas pontas e penduradas pelos lados, correu até ela. Ele era preto amarronzado e coberto de pelos. Seus olhos ficavam na parte de trás da cabeça e ele era do tamanho de um grande urso grisalho. O demônio avançou contra a mulher e a empurrou de volta ao buraco e ao fogo. Assisti a tudo horrorizada enquanto ela caía. Fiquei com muita pena dela. Queria tomá-la em meus braços e pedir a Deus que a curasse e a tirasse de lá. Jesus leu meus pensamentos e disse: Minha filha, o julgamento já foi feito. Deus já pronunciou seu veredicto. Desde que ela era criança, eu a chamei repetidamente para que se arrependesse e me seguisse. Quando ela tinha 16 anos, eu fui até ela e disse: Eu a amo. Dê-me sua vida e siga-me, pois a chamei para um propósito especial. Eu a chamei por toda a vida, mas ela nunca me ouviu. Ela dizia: Um dia eu te servirei. Não tenho tempo agora. Não tenho tempo, estou desfrutando a vida. Não tenho tempo para te servir, Jesus, mas amanhã eu te servirei. Mas o amanhã nunca chegou, pois ela esperou demais. A mulher clamava a Jesus: Minha alma está atormentada, não há saída. Sei que escolhi o mundo ao invés do Senhor. Quis riquezas, fama e fortuna, e consegui. Podia comprar tudo o que queria. Era minha própria chefe. Fui a mulher mais bonita e bem vestida de minha época. Tinha riquezas, fama e fortuna, mas não pude trazê-las comigo na morte. Ó Senhor, o inferno é horrível. Não tenho descanso nem de dia nem de noite. Estou sempre em dor e tormento. Ajude-me, Senhor, ela suplicava. A mulher olhou ansiosamente para Jesus e continuou: Meu amado Senhor, se ao menos eu tivesse lhe ouvido, sempre vou lamentar isso. Eu planejava servi-lo um dia, quando me sentisse preparada. Achava que o Senhor estaria sempre lá, me esperando. Mas como estava errada. Fui uma das mulheres mais desejadas do meu tempo por causa da minha beleza. Sabia que Deus me chamava para me arrepender dos meus pecados. Ele sempre me atraía com laços de amor, e eu achava que podia usar Deus como usei todos os outros. Oh, sim, usei Deus. Ele fez tudo para me convencer a servi-lo, enquanto eu achava que não precisava dele. Oh, como estava errada. Satanás começou a me usar e eu passei a servi-lo mais ainda. Finalmente, passei a amá-lo mais do que a Deus. Amava o pecado e não me voltava para Deus. Satanás usava minha beleza e meu dinheiro, e todos os meus pensamentos eram voltados para o poder que ele podia me dar. Mesmo assim, Deus continuava a me chamar. Mas eu sempre achava que poderia ser amanhã ou outro dia. Até que um dia, enquanto passeava de carro, meu motorista bateu numa casa, e eu morri. Senhor, por favor, tire-me daqui. Enquanto ela falava, suas mãos ossudas e braços estendiam-se para Jesus, e as chamas continuavam queimando-a. Jesus disse: O julgamento já foi feito. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto íamos para o próximo buraco. Eu chorava por dentro, vendo todos aqueles horrores do inferno. Querido Senhor, eu clamei, o sofrimento é real demais. Quando uma alma vem para cá, não há mais esperança, nem vida, nem amor. O inferno é real demais. Não há saída, pensei. Essa mulher deverá arder para sempre nessas chamas. O tempo está acabando, disse Jesus. Voltaremos amanhã. Amigo, se você está vivendo em pecado, arrependa-se, por favor. Se você já nasceu de novo e deu as costas a Deus, arrependa-se e volte para Ele agora. Viva para o bem e assuma a verdade. Acorde antes que seja tarde demais, e aí você passará toda a eternidade com o Senhor nos céus. Jesus falou novamente. O inferno tem um corpo semelhante ao corpo humano, deitado de costas no centro da terra. O inferno é como um corpo humano, muito grande e com muitos aposentos de sofrimento. Lembre-se de dizer às pessoas na terra que o inferno é real. Milhões de almas já estão aqui e muitas outras chegam todos os dias. No grande dia do juízo final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo.
e essa será a segunda morte. No dia seguinte, a minha visita ao inferno, não consegui dormir nem comer. Revivia o inferno todos os dias. Quando fechava os olhos, tudo o que conseguia ver era o inferno. Meus ouvidos não se fechavam aos gritos dos condenados. Era como um programa de televisão, revivendo constantemente todas aquelas coisas que tinha testemunhado no inferno. Todas as noites eu estava no inferno, e todos os dias eu me esforçava para encontrar as palavras certas, para revelar ao mundo as coisas assustadoras que eu havia presenciado. Jesus voltou a aparecer para mim e disse: minha filha, esta noite nós vamos à perna direita do inferno. Não fique assustada, porque eu a amo e estou com você. O rosto do Senhor estava triste, e seus olhos cheios de ternura e amor profundo. Apesar de aqueles que estão no inferno estarem perdidos para sempre, eu sabia que ele ainda os amava e os amaria por toda a eternidade. Minha filha, ele disse, Deus, o nosso Pai, deu a cada um o livre-arbítrio para escolher a quem servir, a ele ou a Satanás. Veja, Deus não fez o inferno para o seu povo. Satanás engana muitos, levando-os a segui-lo, mas o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Não é o meu desejo, nem o de meu Pai, que qualquer um pereça. Lágrimas de compaixão escorriam pelo rosto de Jesus. Ele começou a falar novamente. Lembre-se das minhas palavras nos dias por vir, quando eu mostrar-lhe o inferno. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Às vezes parecerá que eu a abandonei, mas não farei isso. Também, de vez em quando, seremos vistos pelas forças diabólicas e pelas almas perdidas. Não importa onde formos, fique tranquila e não tema em me seguir. Seguimos juntos. Eu caminhava logo atrás de Jesus, chorando continuamente. Há dias eu não conseguia afastar a presença intensa do inferno da minha mente. Minha tristeza era profunda e interna. Meu espírito estava completamente abatido. Chegamos à perna direita do inferno. À nossa frente, o caminho era seco e queimado. Gritos ecoavam no ar poluído e o cheiro de morte estava em toda parte. O odor era tão nauseante que me fazia sentir ânsia. Havia trevas por toda parte, exceto pela luz que emanava de Cristo e pelas chamas dos buracos que se estendiam até onde meus olhos podiam alcançar. De repente, demônios de todas as formas e tamanhos passaram por nós, soltando grunhidos. Espíritos demoníacos falavam entre si. À nossa frente, um demônio grande dava ordens aos menores. Paramos para ouvir e Jesus disse: há também um exército invisível de forças malignas que não vemos aqui. Demônios como espíritos malignos de doenças. Vão, ordenou o demônio maior aos menores. Causam muito mal. Destruam lares e famílias. Tentem os crentes fracos. Desviem tantas pessoas quanto puderem. Vocês serão recompensados quando voltarem. Lembrem-se de tomar cuidado com aqueles que realmente aceitaram Jesus como seu Salvador. Eles têm o poder de expulsá-los. Vão agora por toda a terra. Já tenho muitos outros lá em cima e mais serão enviados. Lembrem-se, somos servos do príncipe das trevas e dos poderes do ar. Com isso, as formas malignas começaram a voar para cima e para fora do inferno. As portas acima da perna direita do inferno se abriram e fecharam rapidamente para deixá-lo sair. Alguns também subiram pelo túnel pelo qual descemos. Vou tentar descrever a aparência desses seres malignos. O que falava era muito grande, do tamanho de um urso adulto, com uma cor marrom, cabeça de morcego e olhos localizados atrás do rosto cabeludo. Seus braços eram peludos e pendiam ao longo do corpo. Imensas presas saíam do cabelo da sua face. Outro era pequeno como um macaco, com braços longos e corpo peludo. Seu rosto era pequeno, com um nariz pontudo, e não consegui ver olhos em seu rosto. Havia também um com uma cabeça grande, orelhas enormes e um rabo comprido, e outro que era do tamanho de um cavalo, com pele lisa. A visão desses demônios e dos espíritos malignos, junto com o terrível fedor que exalavam, me dava náuseas. Por onde eu olhava, só via demônios e diabos. Os maiores desses demônios, como ouvi do Senhor, recebiam ordens diretamente de Satanás. Jesus e eu seguimos pelo caminho até chegarmos a outro buraco. Gritos de dor e lamentos inesquecíveis estavam por toda parte. Meu Senhor, o que vem depois? Pensei. Passamos bem no meio dos seres malignos,
que pareciam não nos ver, e paramos diante de outro buraco de fogo e enxofre. Dentro deste buraco havia um homem de grande estatura. Eu o ouvi pregando o Evangelho. Olhei para Jesus em busca de uma explicação, pois ele sempre conhecia meus pensamentos. Jesus disse: Este homem foi um pregador do Evangelho na terra e durante algum tempo falou a verdade e me serviu. Fiquei me perguntando por que aquele homem estava no inferno. Seu esqueleto era de um cinza sujo, como uma pedra tumular. Partes de suas roupas ainda estavam penduradas nele. Me perguntei por que as chamas deixaram essas roupas esfarrapadas e não as destruíram completamente. Pedaços de carne queimada pendiam dele, e seu crânio parecia estar em chamas. Um fedor horrível emanava de seu corpo. Observei o homem com as mãos espalmadas, como se estivesse segurando um livro e lendo as escrituras de uma Bíblia imaginária.